Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo que está aqui presente com a gente. Bom dia para quem está acompanhando a gente online. Deixa eu me apresentar primeiro. Eu sou o Yuri Tomini, eu sou o responsável pelo Casulo. E a gente está aqui hoje para mais um evento que a gente chama de Casulo Talks. Quando a gente concebeu o Casulo, uma parte importante desse espaço, né, que pensa em inovação, transformação de embalagem em prol da economia circular, era também a gente desenvolver o que a gente chama de inteligência coletiva, né, a troca de conhecimento, a troca de informação, para que toda essa cadeia avance em conjunto. E hoje acho que tem mais um momento importante para a gente teve recentemente a 4ª rodada de negociação do Tratado Global dos Plásticos, e a ideia é a gente ouvir um pouco de quem esteve lá, ouvir diferentes perspectivas e também trazer esse debate, né, para quem está junto com a gente aqui pensando a circularidade das embalagens aqui no Brasil. Então, primeiro eu queria convidar o Gustavo Boni, ele é o coordenador de relações institucionais da Braskem e vai ser o nosso mediador hoje e vai conduzir essa conversa. Boni, obrigado por estar aqui com a gente e bom evento. Obrigado. Yuri, obrigado pelo convite. Eu sempre fico muito feliz de vir ao Casulo, porque eu acho que não tem lugar melhor para a gente falar de inovação, cooperação e economia circular do que aqui o Casulo. Então, obrigado mais uma vez por nos receber. É um assunto super importante, Acordo Global dos Plásticos. O tema está pegando fogo lá fora, aqui no Brasil, e a ideia é ter um painel bastante rico aqui. Para enriquecer a discussão, a gente trouxe aqui hoje a Camila Hubner Barcelos, que é a nossa gerente de regulatório e sustentabilidade da Biquem. Por favor, Camila. Jorge Souto, que é o nosso diretor de desenvolvimento sustentável dentro da Braskem. E a Luciana Figueiras, que é presidente do Instituto Agenda Urbana Brasil e coordenadora na Fundação Copetec. Obrigado por estarem aqui hoje, terem topado o convite. Bom, antes de mais nada, acho que é importante reforçar para quem está assistindo online que existe a possibilidade de vocês enviarem perguntas aqui pelo chat durante o evento. E se vocês puderem direcionar a pergunta para a pessoa mais adequada, ajuda mais ainda a gente. Bom, antes de qualquer coisa, acho que vale um pouco a gente dar uma contextualizada sobre esse tema, né, que é o Acordo Global do Plástico. Esse é um assunto que nós estamos envolvidos desde o dia zero, né, Camila? E que surgiu com mais força, ele nasce com mais força lá em 2022. Para quem não conhece, só dando um panorama histórico muito rápido, em abril de 2022, a gente tem no âmbito do Programa das Nações Unidas para Meio Ambiente, PNUMA, ou NEP em inglês, uma discussão entre a comunidade internacional sobre a necessidade de atacar a questão da poluição plástica no meio ambiente, principalmente nos oceanos. E aí, ali naquele mês de abril de 2022, os países assinam um acordo, a Resolução 5.2, na verdade, incentivando a comunidade internacional a formar um comitê de negociação para se chegar num instrumento, no Techniquez, internacional legalmente vinculante. Esse tema foi programado ali para ser discutido ao longo de 5 rodadas de negociação, no primeiro momento. E aí nós tivemos a primeira rodada lá em novembro de 2022 no Uruguai, depois tivemos mais 3 rodadas, até essa última que a gente chegou agora no Canadá, que foi em abril de 24. E a ideia justamente hoje é trazer um pouco para vocês as discussões de como foram essas discussões no Canadá e o que a gente está prevendo para o futuro. Tá? Uma coisa que vale interessar para contextualizar é a questão do escopo e da maturidade da discussão. Quando os países fazem uma primeira convocatória, existe um escopo muito claro, muito delimitado em torno de discutir a poluição causada por resíduos plásticos. E o que a gente viu de lá para cá é que foi uma discussão muito acalorada que acabou evoluindo para englobar outros assuntos também. Então, a gente vê propostas ali que vão tratar de toda a vida útil do plástico e não só o final da vida dele. A gente tem propostas sobre produção, sobre microplásticos, sobre gestão de resíduos, sobre comércio, enfim. É um acordo que está sendo discutido de forma bastante ampla, ainda muito imaturo por alguns sentidos, e acho que a gente vai ouvir isso dos nossos palestrantes um pouco ao longo da nossa conversa. Mas fato é que ele está acontecendo. Então, assim, para dar o kick-off que a gente começar a discussão, eu queria fazer uma pergunta introdutória
para os 3 de vocês. E aí acho que cada um com o seu chapéu pode trazer uma perspectiva diferente, né? Então, Camila, conta assim um pouco para a gente como que o setor químico, a indústria como um todo, tem visto o acordo. Existem riscos, existem oportunidades? Qual tem sido a receptividade disso? Legal. Obrigada, Gustavo. Obrigada pelo convite. Obrigada ao Casulo. É um prazer estar aqui com vocês. Acho que, respondendo a essa pergunta, Gustavo, e trazendo o que você colocou no início sobre o próprio acordo, que lá, quando se discutiu dentro da Assembleia das Nações Unidas a elaboração, a criação desse acordo, o principal objetivo era tratar da poluição por plásticos, né? Então, para a indústria química, né, nós vemos que o acordo é uma oportunidade de alavancarmos a gestão de resíduos no país. Não só quando a gente fala de plásticos, mas em geral, né? Porque quando a gente olha os dados, né, da própria gestão dos resíduos no país, a gente tem dados de que 40% hoje dos resíduos sólidos urbanos, eles são destinados de maneira inadequada. Então, por exemplo, em lixões ou aterros controlados, que são vamos dizer, os lixões disfarçados. Então, eu acho que o principal foco do acordo deve estar centrado na gestão de resíduos, por ser uma oportunidade de, através de políticas públicas, do setor privado, ou seja, de todas as partes que têm, de alguma maneira, alguma responsabilidade, alguma interferência na gestão de resíduos, elas sejam convocadas e contribuam para a melhoria dessa gestão. Não só no Brasil, onde a gente tem uma situação bastante crítica, mas também em outros países, né? Então, acho que, em resumo, eu falaria que o acordo, a gente vai conversar um pouquinho melhor depois sobre outros pontos do acordo, mas sendo uma oportunidade, então, de alavancar como o plástico, a destinação do plástico e, principalmente, como ele pode e deve voltar à cadeia de valor. Tá? Obrigada ao convite, mais uma vez, de estar aqui no Casulo, retornando, né, para falar dessa pauta importante. Pensar, né, no pacto é pensar realmente na gestão de resíduos. A gente tem um desafio no Brasil gigante. E isso não fica fora do maior resíduo gerado no país e no mundo. O plástico ele se tornou parte das nossas vidas, em todos os cenários. Na proporção do consumo tem o descarte. E o descarte é o grande desafio. Então, a gente tem que olhar para esse momento como um momento de desafio, superação, novas tecnologias agregadas e inclusão da mão de obra de todas as etapas da reciclagem. Bem, bom dia a todas e todos. É um prazer estar. Obrigado, Yuri, e a equipe pelo convite, a equipe do Casulo pelo convite, para discutirmos esse instrumento que esperamos, temos a esperança queremos, né, nos traga um guia para a solução de um problema que existe e que acaba ocultando, infelizmente, acaba fazendo com que as pessoas esqueçam todos os benefícios que o plástico tem. Nós sabemos, você colocou muito bem a importância dele para o nosso dia a dia, mas lembrando, se vocês verem hoje, né, a situação do Rio Grande do Sul, o que mais vocês vão ver são embalagens plásticas chegando, de água, de alimentos, fardos protegidos pelo plástico, porque, de fato, o plástico é um material que foi desenvolvido pelo ser humano, que traz muito benefício para a sociedade. Eu estou citando o Rio Grande do Sul porque está com essas imagens na nossa mente. Então, concretamente, infelizmente, temos esse problema citado já claramente, que é a gestão dos resíduos.
E nós, na Braskem, temos trabalhado no assunto, entendendo que é um assunto que a Braskem deve trabalhar buscando solução desde 2009. O tema resíduos plásticos é um tema que nós consideramos material, para dizer a palavra técnica do assunto. Ou seja, que é relevante para a nossa ação empresarial, olhando toda a cadeia que tem que ser envolvida. Desde 2009, e aí tentamos colocar negócios para funcionar nesse assunto. Felizmente, mais recentemente, temos tido sucesso, mas não é fácil. Pelo simples motivo de que tudo que é bom no plástico, barato, leve, versátil, é difícil para a reciclagem. Concretamente é isso. Dificulta a reciclagem. Se o plástico fosse pesado, aí rapidamente alguém pegava. Se tivesse valor alto como ouro, rapidamente alguém pegava. Mas é leve, portanto, o volume necessário para promover a reciclagem é maior, mas é barato, portanto, o valor agregado da coleta desse plástico para ser reciclado é mais baixo. Então, nós precisamos de uma forma completamente diferente, aqui, como diz, né, aqui o cartaz, o futuro precisa de um novo design. Este sistema, como um todo, precisa de um novo design. E acreditamos concretamente que este tratado nos traz a oportunidade de trazer um novo design para esse sistema. E aí vamos discutir o que seriam esses elementos desse design, desse novo sistema, que agregaria valor ao plástico reciclado, que, portanto, agregaria valor ao plástico. Concretamente é isso. Então, esse é eu diria que, no geral, eu acho que essa é a grande oportunidade que temos pela frente. Camila, eu queria te fazer uma pergunta um pouco sobre a dinâmica das negociações e como que elas acontecem. Eu que estou acompanhando esse assunto, a gente sabe que existem 3 grandes movimentos, talvez, aí, de países em torno do tema, né? A gente tem um grupo de países que, pelo menos eu entendo, liderado pelos países europeus, com alguns países latino-americanos, que compõem ali a High Ambition Coalition, que querem um acordo um pouco mais amplo, que trate da vida, do ciclo inteiro de vida do plástico. A gente tem outros países que estão mais focados na questão de gestão de resíduos, que são os países produtores, né? Então, Rússia, China, Arábia Saudita, e a gente tem aqueles países que se colocam de uma maneira um pouco mais neutra, tentando construir pontos. Como que tem sido especificamente o papel do governo brasileiro nessa negociação e como que tem sido a conversa com o governo? Bom, acho que, como você falou, Gustavo, a gente tem exatamente esse panorama em termos de negociação durante todo esse tempo do acordo, né? Então, temos 2 pontas aí bem polarizadas, até o INC4, essa é o retrato que nós temos, e um meio termo, vamos dizer assim, de um bloco aí, um conjunto de países que tem se colocado como um mediador, um negociador, de fato, frente às posições dos polos. E o Brasil, desde o início, tem tentado e tem conseguido se colocar junto com outros países, por exemplo, Estados Unidos, muitas vezes, Japão, nesse papel de mediador, né? Tentando fazer pontes, como você mesmo disse, para que o acordo avance, para que as negociações avancem. Nós tivemos isso muito claro durante o INC4, né? Onde o nosso Ministério de Relações Exteriores, aliás, eu destaco aqui o Brasil muito bem representado pelo Itamaraty, e visivelmente fazendo essas pontes. Inclusive, o Brasil foi cofacilitador de um dos grupos de trabalho durante o INC4, um grupo bastante crítico, né, onde os pontos mais críticos foram discutidos ali. Então, ele tem esse papel realmente de negociador
e de fazer com que o acordo avance, né? Nós tivemos avanços durante o INC4. É claro que um pouco aquém do que todos esperavam. Eu acho que esperávamos avançar mais, mas tivemos avanços e o Brasil vem tendo esse papel. Como indústria, nós temos trabalhado com o governo desde o início do acordo, nas esferas dos ministérios. Eu destaco que, durante o INC4, nós tivemos uma delegação brasileira muito maior do que as outras rodadas de negociação e com uma presença do Ministério da Indústria e Comércio bastante efetiva nas negociações. E a gente vem tendo esse diálogo com o governo. A gente tem uma abertura para realizar esse diálogo, para trazer as posições da indústria, né, o apoio da indústria à existência do Acordo Global dos Plásticos e a necessidade da gente ter um acordo, de fato, implementável. Então, acho que é mais ou menos por aí. Perfeito. Souto, a gente tem falado muito internamente sobre como esse acordo tem o potencial para mudar a forma como essa cadeia, essa indústria está estruturada. Comenta um pouco para a gente como que você imagina que deve ser o papel, como que as empresas, os brand owners, cada elo da cadeia deve se adaptar a depender da evolução desse acordo. Como que seria o dia 2? Alô? Está funcionando? Tá. Excelente pergunta, Gustavo. Como é esse futuro? Acho que essa é a principal, o que estamos buscando construir, né? Estamos buscando construir um novo futuro por um projeto onde cada elo tenha seu papel, como tem hoje, porém que valorize a recuperação dos resíduos. Concretamente isso, que esse resíduo deixe de ser resíduo, vire matéria-prima, vire insumo para que a cadeia possa continuar a oferecer para a sociedade os benefícios do plástico. É isso que queremos. Para que isso aconteça, é necessário que esta cadeia seja viável economicamente. Portanto, tem que haver o puxar da demanda. É impossível isso acontecer se a demanda não existir. Não adianta oferecer produto, que quanto maior a oferta e não haver demanda, simplesmente o valor cai. Então, não viabiliza. Não adianta o esforço da indústria sozinha. Concretamente é isso. Portanto, precisamos de um acordo que puxe a demanda. Então, esperamos que, graças ao acordo, políticas que coloquem sobre o nome dessas políticas, em geral, chama-se responsabilidade estendida do produtor, puxando a demanda. O que seria isso? No final do elo, há uma responsabilidade por incentivar a reciclagem. Comprando o produto, ou matéria-prima, ou que for, com conteúdo reciclado, com exigências de reciclagem neste final. Seriam quem? Principalmente os brand owners. Aquele que decide que produto vai comprar para poder embalar seu produto. Ou que material vai utilizar para poder produzir seu produto. Se há uma exigência nesse último elo, ele vai poder arbitrar se compra este produto ou aquele produto, desde que atenda à reciclagem. Isso cria uma competição saudável para que a reciclagem exista e, ao mesmo tempo, seja eficiente do ponto de vista econômico. Se houver esse puxar, teremos maior demanda. Caberá aos próximos elos para cima a oferta. Então, a oferta por uma Braskem, pelos recicladores, produtos com conteúdo reciclado, cada vez de melhor qualidade. Podemos fazê-lo mecanicamente, como é a tradição, ou enfrentar a dificuldade de que o plástico, e isso é uma situação da lei da física, fisicamente não dá para reciclar eternamente, mecanicamente. Então, é necessário fazer transformações para que esse produto ganhe uma nova vida. Essa transformação química recebe o nome de reciclagem química. Então, nós vamos trazer esse produto a um ciclo mais longo, porém, eficiente do ponto de vista de recolocar esse produto no mercado, de recuperar esse resíduo.
Cabe à indústria de transformação química desenvolver essas tecnologias. A Braskem está investindo nisso. Já investe há algum tempo. Porém, é suficiente que haja reciclagem mecânica e química, enquanto lá na frente não há uma facilidade ou um puxar? Não. Então, votamos para puxar. Incentivando o puxar, incentivando que o brand owner tenha esse papel, ele vai precisar contar também com o consumidor. O consumidor tem um papel fundamental também, porque o consumidor, no final, é quem escolhe, faz a escolha. O consumidor tem a tendência, normalmente, de escolher pelo preço apenas. Então, vai puxar a eficiência econômica também nesse processo. Porém, há consumidores que já se movimentam para um consumo mais sustentável. E isso é motivado por engajamento, pela comunicação a respeito. Já temos o consumidor, temos o brand owner, temos os recicladores, os transformadores, temos a indústria de transformação. É suficiente? Ainda não. Precisamos dos municípios. Não adianta imaginar que haverá um sistema de reciclagem só para o plástico. A economia circular precisa trabalhar como um todo. A eficiência de utilização do recurso não se limita ao plástico. Estamos falando do plástico, mas será um desperdício de esforço da sociedade focar apenas no plástico. Alguns produtos hoje têm uma reciclagem melhor do que o plástico, porque eles têm um maior valor agregado no final. Mas não todos. Temos o papel, o vidro, todo mundo está no mesmo barco. Então, teoricamente, nós também precisamos de engajamento do poder público para que esse movimento não seja apenas para o plástico, senão será um desperdício econômico. Então, acho que esse novo dia, esse novo design, a economia circular funcionando. A economia circular funcionando tem como esse olhar de minimizar ou zerar o desperdício de recursos. Como? Promovendo a circularidade através da reciclagem, mas também do reuso, de todas as possibilidades que temos de melhorar o uso desse material, ou dos materiais como um todo, para não haver desperdício de recursos. É necessário que todos rememos nesse sentido e entendemos que, felizmente, é possível que o acordo entregue isso. Vamos ver, mas é possível que sim. Ou seja, a gente está numa janela de oportunidade única para dar um salto gigantesco num caminho de uma economia mais circular, né? Fechar esse link da política pública. Luciano, deixa eu pegar esse gancho dessa resposta do Souto para te fazer uma pergunta. Você tem um chapéu único aqui no nosso painel, porque você é academia e, ao mesmo tempo, traz quase 15 anos de experiência, ou mais, se bobear, junto com os catadores, as cooperativas. Você conhece essa realidade muito de perto. Primeiro, como que o plástico, qual o papel do plástico nas cooperativas? Só para a gente entender também a importância e peso. Mas qual é, além da minha segunda pergunta, como que essa oportunidade do Acordo Global fala com os catadores, com as cooperativas? Existe algum tipo de política pública específica que poderia ser incluída, por exemplo, no texto do acordo, olhando especificamente para o setor informal, para essa parcela tão importante da cadeia? Então, esse ponto é importante de trazer, porque o plástico, por ser grande consumido, ele é maior descartado. Dentro dessa realidade, ele é de maior presença dentro da cooperativa. Dentro das cooperativas hoje, o plástico ele está presente em maior volume, sem sombra de dúvidas. E não tem como você pensar na inclusão do catador sem pensar nas cooperativas e na demanda pelo plástico. Então, as políticas públicas, forçosamente, vão ter que incluí-los devido à necessidade do tratamento ambientalmente correto do plástico, que é a maioria dentro da realidade das plantas de cooperativa. Então, inevitavelmente, eles vão ter que ser observados e essa política vão ter que incluí-los. Perfeito. Sem dúvida. Sugiro que a gente faça isso, qualquer hora, um complemento, né? Com certeza. Boa ideia. Beleza. Eu acho que, assim, especificamente, essa discussão da inclusão social dos catadores está muito presente graças ao Brasil. O Brasil tem puxado, o governo brasileiro tem puxado esse assunto em todas as INCs. E nós, como indústria química brasileira, a Biquim, Braskem, temos levado essa mesma mensagem para o lado industrial.
E, felizmente, hoje, a indústria química global e o acordo tem lá dispositivos que promovem a transição justa ou a inclusão dos catadores nesse processo. No Brasil, são entre 800 mil e 1 milhão de pessoas que vivem disso. Então, como é que de um dia para o outro, no dia 2, não teremos essas pessoas? É impossível. O que é necessário que o acordo preveja? A inclusão destas organizações de catadores ou das cooperativas, ou dos catadores especificamente, nos pontos que se fala da recuperação do resíduo. Eles têm que ser considerados. Então, o que eu falei da responsabilidade estendida do produtor, há que considerar que vão existir nessa cadeia, em alguns países, organizações de catadores trabalhando na recuperação de resíduos. E que essas organizações devem ser remuneradas por este serviço. Esse é o principal passo que tem que ser dado. Essas organizações devem ser consideradas prestadores de serviços ambientais. Na Braskem temos o programa Ser Mais, talvez, se vocês não conhecem, vejam no nosso site da internet, que desde 2013, formalmente, mas já tínhamos a iniciativa de apoio a catadores, mas desde 2013 ele existe, que beneficia ou apoia entre 700 e 800 e 1.000 pessoas por ano, com essa lógica, incluindo, fortalecendo a capacidade, colocando equipamentos para que esses catadores possam ter melhor renda, ou seja, a inclusão social, principalmente. Qual é a principal etapa de uma inclusão social dos catadores? Que eles tenham essa remuneração mínima, que eles sejam considerados esses prestadores de serviços. Em Marechal Deodoro, em Alagoas, por exemplo, um município pequenininho, a lei foi modificada para que essas pessoas tenham uma renda mínima e que o que eles conseguem vender com a reciclagem seja o acima. Então, já foi uma mudança de trazer dignidade para esse elo da cadeia. Então, seja em nível local, como Marechal Deodoro, ou em nível global, a gente tem que considerar essas pessoas como membros dessa cadeia e tem que ser respeitados como tal. Seria antiético, da nossa parte, não considerá-los. Então, tem que estar lá. Até mesmo porque eles prestam um serviço municipal. Existe a necessidade de se observar o pagamento pelo serviço ambiental prestado pelos catadores dentro da cidade. Se hoje eles cruzarem os braços, a gente vai ter um caos dentro de todas as cidades brasileiras. Então, é importante que seja feito o pagamento pelo serviço ambiental prestado aos catadores. Eu ia comentar isso, Luciana. Acho que tem um pensamento que a gente tem que virar de que os catadores está só relacionado ao social. Não. Eles são atores da cadeia de valor. É um negócio. E eles estão dentro, quando a gente fala em economia circular, eles são parte da economia circular. Então, a gente tem que ver como parte da cadeia de negócio. Não só, lógico que tem essa questão social, mas e eles próprios têm se colocado assim, que não é social, mas o pleito deles é para que eles sejam remunerados como parte da cadeia, como um serviço, como você falou, Luciana, que eles prestam. Então, da mesma maneira que outros atores se param, cruzam os braços, algum impacto vai ter, e com certeza vai ter um impacto na cadeia de resíduos e aí na circularidade aí, sem esses atores. Acho que isso é um ponto importante que a gente tem que mudar um pouquinho o pensamento. E dentro desse ponto, eu gostaria aqui de ressalvar, porque elas estão assistindo, as mulheres que compõem a Frente Parlamentar das Mulheres Catadoras, que estão trabalhando essa pauta pelo pagamento de serviço ambiental dentro das cidades, que é de extrema relevância, que várias mulheres são líderes de cooperativas e tratam isso, sim, como um negócio socioambiental. A gente tem que visualizar isso dentro da cadeia de valor da reciclagem do plástico e de todo o gerenciamento de resíduo dentro das cidades. Eu acho que esse pacto ele tem uma grande oportunidade de virar a chave para o correto gerenciamento de resíduos, que é uma grande oportunidade, inclusive, de negócio, de abertura de emprego e renda dentro do Brasil. Sejam empregos socioeconômicos e até
para gerenciadores de resíduos, porque a reciclagem vai do resíduo industrial até a reciclagem urbana. É um mundo de negócios que pode ser viabilizado e a gente tem, inclusive, recursos do clima para tratar nessa pauta. A Braskem sabe que isso é uma pauta acadêmica minha, colocando, ligando a reciclagem à pauta do clima. Então, a gente trazer fomento, porque o Brasil é um país elegível para essa pauta. Então, a gente olhar para a pauta da reciclagem como uma pauta climática e trazer fomentos para viabilizar todas essas iniciativas. Tem mais uma pergunta sobre essa questão das cooperativas, mas queria lembrar, quem aqui está na plateia quiser fazer pergunta, por favor, gente, o espaço é de vocês. E o pessoal que está online também, mandem pergunta no chat que a gente responde aqui. Mas, voltando nesse gancho só das cooperativas, que eu acho que é um ponto extremamente relevante. Como tem sido o diálogo das cooperativas com o governo federal? Você falou, por exemplo, da questão municipal, só tu deu o exemplo de Marechal Deodoro, mas esse diálogo com o governo federal. E aí, especialmente com relação ao acordo global, como tem sido essa conversa? Nunca esteve tão próximo, né? O governo federal, o governo atual, né? Ele tem muito esse olhar para o social e os catadores eles estão presentes nesses debates, estiveram presentes no último debate, estiveram no grupo de trabalho do Itamaraty, que está desenvolveu o olhar do Brasil para essa pauta, eles estavam ali presentes, colocando a sua demanda, né, sobre esse particular, até deixo aqui, porque quando eu fui pontuar para os ali presentes que o plástico era a maior fonte de renda hoje para os catadores dentro da realidade das plantas, eu fui questionada, aí você está querendo cobrir uma coisa pela outra. Não, não é cobrir, a gente está falando de realidade. Se o maior consumo, vai ser o maior descarte. E falando de resíduo urbano, vai chegar forçosamente na planta deles. Então, o governo atual está olhando com isso com muita atenção e incluindo eles no debate, porque eles querem ter espaço de fala. Porque se eles vivem, eles querem se expressar. Por isso, agora, com muito respeito, eu aqui falando por eles, e as mulheres sabem que eu falo e defendo a causa das mulheres catadoras, elas querem ter espaço de fala, elas querem construir políticas públicas que sejam afetas à realidade delas, uma vez até que as mulheres são maioria na força de trabalho da catação do Brasil. Então, o governo está muito atento a essa pauta. Falando de governo, aproveitar o gancho. Você comentou na sua primeira resposta que o MRE está liderando a frente. Tem outros agentes do governo federal envolvidos? Como que tem sido essa dinâmica dentro do próprio governo? Sim, desde o início nós temos o envolvimento de alguns ministérios, né? Então, além do MRE, o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Saúde, agora o Ministério da Indústria e Comércio, o Ministério da Agricultura, a Marinha. Então, tem um envolvimento bastante grande por parte do governo. Aí, eu acho que, ao longo das discussões, o próprio governo, à medida que ele foi se inteirando e vendo os impactos que isso pode causar, então, ele foi tomando aí um espaço maior, né? Acho que as discussões, sabemos que o governo brasileiro ele tem internamente discutido bastante, como eu falei, o Ministério da Indústria e Comércio, ele se envolveu muito nos últimos meses, né, na questão do acordo, olhando o impacto que o acordo pode e terá, né, a depender do que for negociado ali, para a indústria brasileira. Então, a gente tem conversado bastante com eles, porque eu acho que existem algumas questões dentro do acordo que têm que ser muito bem discutidas para que esse acordo seja implementável, de fato, né? Ali, todos os países que assinarem um acordo, eles terão que implementar. Então, acho que essa discussão e essa negociação ela tem que se dar de forma racional, né? E de maneira que as realidades de cada país seja levada em consideração. Ou seja, a gente tem um acordo bottom-up, que a gente chama, né, com as particularidades de cada país. Porque a gente sabe que
a realidade do Brasil é uma, a realidade da Noruega é outra que tem sido muito vocal aí no acordo. A gente acabou de comentar sobre catadores, né? Essa realidade dos catadores não é a realidade de países, por exemplo, do norte da Europa. Isso é uma realidade muito mais do hemisfério sul. Então, eu acho que os países que, como o Brasil e outros países que, por exemplo, passam por essa situação, eles têm a obrigação de trazer essa pauta como o Brasil está trazendo para a discussão no acordo, né? Então, e acho que esse está sendo um papel do governo brasileiro em relação às discussões lá no Tratado Global. É bom saber o quão bem nós estamos sendo representados. Souto, a gente está nesse ambiente do casulo. Queria te fazer uma pergunta para puxar um pouco para os brand owners também, o papel deles. Vamos falar um pouco de design. Como que o design está sendo visto dentro do acordo? Aliás, está sendo visto, em que medida, até que grau vai? E se existem oportunidades aí nessa frente? Acho que é óbvio para muita gente, mas deixa eu reforçar a importância do design, né? Quando você faz o projeto de um produto, ele pode ser, no final, no uso dele, no descarte, melhor ou pior. Então, por exemplo, vocês estão vendo essa garrafinha que eu estou usando desde o princípio, né, para beber água. O design dessa garrafa me permite beber água sem colocar a boca na garrafa. Não sei se vocês repararam, ó. Este ato me permite não lavar essa garrafa. Essa garrafa fica meses sem lavar, acreditem. Meses. Porque o impacto ambiental da lavagem é o principal impacto ambiental deste produto. Simplesmente assim. Então, eu não preciso lavar, portanto, reduzo o impacto ambiental e uma garrafa de reuso se torna melhor do que uma garrafa de single use. Somente por isso, porque se precisasse lavar, às vezes nem sempre é melhor, acredita. Às vezes nem sempre é melhor. Vou contar rapidinho, me permite, quase anedota. Quando a questão dos canudinhos estava muito forte. Canudinho tem que ser banido, canudinho tem que ser colocado. Aí surgiram vídeos das pessoas pegando canudos de aço, lavando, já eram vendidos com a escovinha, e aí colocavam numa bacia e jogavam sabão, vinagre, sei lá, um monte de coisa. E aí diziam que estavam sendo mais sustentáveis. Eu sinto dizer para essas pessoas que estavam sendo menos sustentáveis. Porque você avalia o impacto da necessidade em si, que era usar o canudinho. Se não quisermos usar o canudinho, melhor, tá certo? Aí não tem impacto nenhum. Mas, se usarmos um reutilizável, tem que ter o cuidado para ver se esse processo como um todo gera menor impacto. E aí, como é que você chega nessa conclusão? Faz estudos a respeito, analisa os impactos decorrentes desse processo. Sabe quantas vezes seria necessário reutilizar um canudo de aço para que ele tivesse um impacto equivalente a um canudo de plástico descartável? Mais de 1000 vezes. Mais de 1000 vezes. Eu quero saber quem é a pessoa que utiliza um canudinho descartável no bolso mais de 1000 vezes. Então, é necessário refletir sobre o design para que permita ter um uso ou uma reciclagem ou um reuso que traga menor impacto, concretamente. E este casulo, felizmente, foi desenvolvido para isso. Essa percepção não é somente nossa, é dos negociadores também. Então, tem um dispositivo específico que aborda design. Onde está a diferença na negociação? Todo mundo entende que design é importante para reduzir os impactos da poluição. Alguns entendem que o foco do design deveria ser a eliminação do plástico. Outros entendem que o foco do design deveria ser a reciclagem, o reuso. Mas todos entendem que design é relevante. E aí é que está a discussão. Aí é que está a discussão. Qual é o foco da design? Eu espero que o foco seja baseado na ciência, que no final, o melhor produto, normalmente, quando você considera todos os impactos e faz uma análise adequada,
é o plástico. E eu vou dizer mais um parêntese rápido, pelo simples motivo que é mais leve. Os impactos ambientais são normalmente diretamente proporcionais à massa. Então, se pegar uma coisa com outra, comparar, é melhor fazer a avaliação de ciclo de vida. Perfeito, podem fazer. Mas se comparar simplesmente a massa, eu preciso de uma garrafa de um produto X, e eu boto uma garrafa de plástico. Se essa garrafa pesa mais de 10 vezes do que essa tem mais impacto. A de maior peso tem mais impacto, porque normalmente os impactos ambientais decorrem da quantidade de material utilizado. É simples assim. Então, o plástico normalmente é melhor. Eu estou usando a palavra normalmente, que precisa fazer um estudo, para não dizer o percentual teria que ser o valor físico, né? Mas normalmente é melhor. Então, o design, Gustavo, é fundamental que entre no acordo para que tenhamos uma orientação para com que objetivo deveríamos utilizar normas, desenvolver normas internacionais. Não é fácil, porque os estudantes de design, não sei se tem algum aqui, normalmente são educados para ter o design diferente. Um design para se diferenciar. Quero ganhar um prêmio design, meu design vai ser diferente. Não é isso? Se der um estudante de design, mais ou menos isso. Concretamente, o que um instrumento como esse vai nos orientar é ver, bom, vamos de alguma forma padronizar algo em torno do design para facilitar a reciclagem? Então, por exemplo, aqui no Brasil tem uma coisa assim, criativa, mas tem garrafa de PET rosa. Essa garrafa de PET rosa dificulta a reciclagem do PET. Desculpem quem criou, mas a realidade é essa. Então, por que não todos chegamos à conclusão que é melhor não ter cor na garrafa de PET? Nenhuma garrafa de PET de cor. Aí isso significa design, que vai facilitar a reciclagem. Então, nós vamos passar por um processo de transformação também do design, para que o objetivo do design não seja, e aí isso é o futuro, hein? Futuro. Não seja a diferenciação, mas sim o menor impacto. Mantendo a função, é claro, mantendo a função. Olha que interessante, como esse acordo vai fazer a gente repensar Assim toda espero. a nossa cadeia. Assim espero. Extremamente interessante. Começaram a chegar algumas perguntas aqui do pessoal online. A primeira delas é para você, Luciana. Como é a relação das cooperativas de catadores ou de outras associações com as empresas da cadeia? Olha, eu penso que, como já foi falado aqui, a gente tem que incentivar essa aproximação, inclusive no que pauta a questão da reciclagem química. É um grande tabu dentro das cooperativas, dentro das lideranças das cooperativas, e eu acho que tudo se baseia na ciência. Tem muito catador, muita liderança disposta a ouvir, e eu acho que a indústria tinha que fazer essa interface, se aproximar dessas lideranças. Eu aqui, com autorização, deixo a Frente Parlamentar das Mulheres Catadoras, né, por essas lideranças que estão representadas por todas as lideranças de cooperativas, que querem se aproximar das indústrias, para que entendam melhor os processos e melhorem essa performance, tá? Até pulando realmente os atravessadores, para que essa reciclagem ela performe melhor dentro das plantas e que a gente veja acontecer essa circularidade. Tá? Eu vejo que merece uma atenção maior. Eu acho que ainda existe, por questões que eu não vou entrar aqui no mérito, porque eu acho que tem questões dos dois lados, tá? Mas existe uma resistência, sim, dos catadores a ouvir mais sobre reciclagem. E eu, hoje, olhando pela academia, agradeço aqui a Laurelena, minha coordenadora, que me permitiu estar aqui com vocês hoje. A academia, a ciência, como foi colocado aqui, é extremamente relevante, porque são pessoas que têm os seus desafios, mas são pessoas interessadas em aprender e compreender. Então, eu acho que se a indústria se aproximar, esclarecendo, formando conhecimento, integrando essa cadeia dentro desses processos, com certeza a gente vai superar essa resistência, a gente vai fazer uma interface maior entre a indústria e os recicladores e os catadores. Perfeito. Permite, Gustavo e Luciana, entrar, eu acho que vai apenas aproveitar essa oportunidade para alguns esclarecimentos. Relação indústria-catadores pode e deve ser positiva. É assim que nós enxergamos na Braskem. Como eu já comentei, temos o programa Ser Mais desde 2013, formalmente. Então, não é uma coisa que é nova para a Braskem, porque entendemos o papel dessas pessoas. Entendemos o papel dessas pessoas. Vou adicionar.
hoje tem uma parcela forte do material que eles recebem que é de difícil reciclagem. Por isso, temos o Casulo, para ajudar o design, para que haja uma facilidade maior para que eles reciclem. Conseguiremos resolver 100% disso? Difícil. Portanto, precisamos de novas tecnologias. Uma nova tecnologia chama-se reciclagem química, como eu falei. Alguns catadores, infelizmente, que foram mal informados sobre esse processo, entendem que isso pode ser um problema para eles. Ao contrário, pode ser um benefício para eles. Porque aquilo que hoje, o que para eles não tem mercado, que é esse produto que é mais difícil de reciclar, não tem mercado, eles têm às vezes que pagar para dar um destino para ele. A reciclagem química vai trazer um mercado para esse produto. Então, em vez deles pagarem para destinar esse produto, eles poderão vender esse produto. Há um mercado novo para eles chegando graças à reciclagem química. Então, vocês, catadores que estão assistindo, entendam isso. A reciclagem química é uma oportunidade para vocês também. Eu achei ótimo que eles falaram sobre reciclagem química, porque a próxima pergunta que veio era de reciclagem química e era para você. Então, eu quero te ouvir também sobre reciclagem química. Como que a Biquim tem visto, trabalhado em torno da reciclagem química? Quais são as oportunidades que a gente tem aqui, Camila? Acho que o Soto trouxe um pouco, né, da necessidade de estarmos abertos, atentos e viabilizar novas tecnologias, porque se queremos melhorar, de fato, a gestão de resíduos no Brasil, a gente precisa estar atento a essas tecnologias e de fato, fazer uso delas, né? E a reciclagem química é uma dessas tecnologias. A Biquim vem trabalhando no sentido de promover espaço para que a reciclagem química possa ser, então, utilizada. Nós tivemos um trabalho recente com a Anvisa, na promoção da reciclagem química como sendo uma tecnologia viável para a utilização em embalagens para contato com alimentos, no sentido de utilizar aqueles monômeros, né, que vão virar polímeros para embalagens que entram em contato com alimentos e que esses monômeros advêm, então, da reciclagem química, já que a reciclagem química, acho que o Soto já falou aqui, ela é uma transformação, né, ela tem a possibilidade de transformar os plásticos quimicamente, aquele plástico pós-consumo quimicamente, em moléculas que podem seguir na cadeia como moléculas que advêm do material virgem, né? Então, nós tivemos esse trabalho de sucesso junto com a Anvisa, foi publicado pela agência no documento de perguntas e respostas, essa possibilidade de usar os monômeros advindos da reciclagem química no processo de fabricação de embalagens para contato com alimentos, né? Então, trazendo um pouco do que a gente tem feito, do que a gente tem discutido em termos de políticas públicas para a viabilização de novas tecnologias. E a reciclagem química tem sido tratada no Acordo Global? Como que tem sido essa discussão? Menos especificamente do que eu acho que seria relevante, mas talvez seja até bom, porque eu acho que um acordo como esse, em nível internacional, tem que ser agnóstico tecnologicamente. Não pode definir essa tecnologia é boa, essa aqui é ruim. O desenvolvimento ainda está acontecendo. Tem muitas coisas que estão por vir. A Braskem mesmo está investindo em desenvolvimento de alternativas. Não tem uma reciclagem química apenas. São vários processos que podem ser utilizados para transformar algo que é resíduo em um produto químico que pode ser utilizado pela própria indústria. Então, esses vários processos ainda estão em desenvolvimento, vários deles. Já tem plantas no mundo em escala de demonstração que utilizam uma tecnologia que usa calor, né, para separar as moléculas dos polímeros, né, e aí produzir um produto químico que possa ser utilizado. Esse é um processo mais conhecido, assim, na indústria química há muito tempo craqueamos, né, separamos
uma matéria-prima que vem do petróleo, então não é uma coisa que seja novidade, porém, fazer esse mesmo processo funcionar em sólidos, como os resíduos plásticos, requer uma análise, um desenvolvimento, mas, de qualquer maneira, é uma tecnologia já conhecida. Há outras tecnologias que estão sendo investigadas que sejam mais eficientes, com os catalisadores, outros tipos de reação. Então, há muito ainda em desenvolvimento. Então, eu acho até bom que o lado agnóstico tecnológico seja mantido lá. Perfeito. Recebi mais uma pergunta aqui, e aí a gente vai mudar um pouco do assunto. Para a Camila e para o Soto. Temos hoje o PL 2425, que preocupa bastante em razão de um teor de banimento em muitos produtos. Como isso está sendo visto para conciliar com esse projeto de lei, que está prestes a ser votado, com o futuro do Acordo Global? Eu acho que quando a gente traz, então, a discussão para o Brasil, né, e fala especificamente de políticas públicas, eu acredito que antes... a gente falou aqui sobre, pegando um gancho do que até a gente comentou, sobre gestão de resíduos, que gestão de resíduos não é só plástico, né? E que o Acordo Global por Plásticos, ele pode e deve impulsionar a melhoria de gestão de resíduos no Brasil, especificamente resíduos sólidos urbanos, né? E quando a gente fala também de uma transição, né, de uma economia circular para uma economia linear para uma economia circular, e que a questão de resíduos, gestão de resíduos está incluída, a gente está falando de economia circular, de circularidade de materiais como um todo. Então, por isso que a indústria química, a Biquim, nós defendemos que economia circular, deve haver uma política pública para a economia circular como um todo, né? E aí, quando a gente trata especificamente de PLs, né, do PL 2524, que traz uma temática de circularidade, mas com foco em banimento de plástico, né, o nosso olhar é muito mais amplo, né, de nos beneficiar, quando eu falo nos beneficiar como sociedade, não como indústria, né, desse momento, dessa construção, mas como um todo, né? Não só em banimento de um determinado material, seja ele o plástico, o papel, o vidro, enfim, mas nos beneficiar através de políticas públicas que viabilizem, de fato, a circularidade, essa transição do linear para o circular. Tá? Deixa eu falar de banimento de uma forma geral primeiro, aí depois entro no específico. No acordo também estão falando de banimento, estão buscando trazer... Alguns países entendem que também esse pode ser um caminho, assim como no PL. E aí o contra-argumento é que o banimento pode ter consequências não pretendidas. Então, deixa eu dar um exemplo para vocês, quando surgiu o banimento dos canudinhos no Rio de Janeiro. Na semana seguinte, eu viajei para o Rio de Janeiro, fui beber um suco no aeroporto, talvez algum de vocês já tenham me ouvido falar dessa historinha, e ao invés da pessoa me dar a garrafa de suco e um canudo, porque não podia mais, me deu a garrafa de suco e um copo de plástico. Esse é o tipo de consequência não pretendida. Então, tem que pensar no banimento de forma inteligente. Não pode simplesmente pensar, vou banir e vou resolver o problema. Pode ser que esteja criando mais problema. E esse é o principal problema do PL. E essa é a abordagem do que não é necessário. Na Braskem, nós defendemos o consumo consciente desde 2012. Nós apoiamos um programa chamado Educatu, para a educação de crianças e adolescentes. Infelizmente, o programa, nesse momento, está passando por uma transformação, mas a gente educava N mil crianças todo ano para que pensassem no consumo responsável, ou consumo consciente. O primeiro passo para o consumo responsável é preciso mesmo disso. Assim, eu não preciso, para que eu vou pedir? Para que eu vou pedir? Naquele caso, sim, estava em um ambiente público, o pessoal colocava a mão, é um ambiente de risco, podemos dizer assim. Então faz sentido usar um canudo ou um copo. Lá em casa, não. Eu não preciso.
Então, nessa lógica, o primeiro passo é refletir sobre a necessidade. É necessário. Mas essa necessidade passa por um critério. Então, o que a indústria, como todos nós estamos advogando, é que haja critérios estabelecidos no acordo. Em vez de vou banir isso, vou banir aquilo, tem que definir critérios do que deveria ser feito em cada país. E essa história, primeiro, devem considerar a necessidade. Preciso disso? Se eu preciso, ok. Tenho que encontrar agora a forma. Esse eventual resíduo gerado tem uma reciclagem adequada? Tem como reciclar? Se tiver, caramba, vamos trabalhar para a reciclagem, em vez de simplesmente banir. Ah, não tem como reciclar. Não preciso. Ah, ok, vamos banir. Mas existe isso? Quais são os produtos que isso tem? Então, tem que aplicar um critério, e isso pode variar de país para país. Não há uma decisão que seja aplicável globalmente. Ah, vou banir isso tudo. Pode ser até que politicamente eles queiram tomar uma decisão dessa para dar um sinal para o mundo de que estão atentos à questão. Mas pode, de novo, ser pior a emenda que o soneto. Né? Então, temos que ter isso em mente. Só complementar, acho que muito importante isso que você trouxe, Soto, porque essa questão, o exemplo do canudo, né, a gente está falando da aplicação, independente do canudo ser de plástico, do material que for, a gente está falando de uma aplicação, e quando você fala em critérios, eu acho que traz para uma discussão racional e com base em ciência. Então, acho que isso é muito importante dentro do acordo, para a gente ter a formação de qualquer política pública, critérios e ciência. Exatamente essa questão da ciência que eu acho muito relevante. A gente não tem que trabalhar políticas públicas em cima de aclamações e no calor da emoção. O pensamento de decisões, construção de políticas públicas que vão direcionar todo e qualquer ato dentro de uma nação deve ser baseado no interesse do coletivo, porém subsidiado por base científica, quando a gente está tratando de gerenciamento de um artigo que é extremamente necessário. Há 7 dias atrás, a Fiesc enviou do Rio Grande do Sul para os países afetados pela tragédia mais de 2,2 milhões de copos plásticos, porque lá eles estão sem acesso à água. Como consumir de forma segura a água potável? Se você não tem água para lavar os utensílios domésticos, se nem tem utensílio doméstico para utilizar, e sem água, a pessoa padece. Existe um limite que a pessoa consegue ficar sem consumir água. E aí, olhando para o outro extremo, né, no projeto científico que hoje eu estou em oportunidade de colaborar, que está tratando de descomissionamento, né, dos artigos em fim de vida útil da indústria de óleo e gás, e aqui eu faço um parêntese para os dutos flexíveis e umbilicais, os dutos flexíveis que são construídos por diversas camadas de polímero, altamente complexos, necessários para a manutenção de uma indústria que é essencial também para o Brasil e para o mundo. Olha a complexidade. Como banir? Né? Eu penso que não há como banir. O plástico veio, ele faz parte da sociedade, e eu concordo com a minha colega aqui de painel, que nós estamos tratando de uma pauta de gerenciamento de resíduo, e que possamos, através desse pacto, não só pensar no gerenciamento do plástico, mas também de todos os demais resíduos, porque nós não iremos parar de consumir, e os resíduos não irão parar de ser gerados. Então, a gente tem que pensar no fechamento dessa cadeia, num gerenciamento assertivo, e sim, atrás de fomento e recursos para viabilizar ações nesse sentido. Excelente. Obrigado. Uma pergunta: como que vocês veem o movimento de papelização? Se é algo de nicho ou se realmente dá para haver uma substituição, nem que seja parcial, do plástico? O papel? Papel. Ah, certo. Nós temos feito... excelente pergunta. A substituição de um material pelo outro, ele é assim, não é de agora, né? O plástico não existia na década de 60, no século passado. Ele foi entrando, substituindo ou criando novas aplicações para ele, e substitui, inclusive, o papel em várias aplicações. E agora estamos vendo uma substituição ao contrário, em função dessa onda de aversão
ao plástico de uso único, que, no meu ponto de vista, precisa ser melhor conhecida para poder enfrentar essa situação. Eu não vou afirmar que, para toda aplicação, o plástico, em relação ao papel, é melhor. Mas eu acredito, pelo que acabei de dizer, que a massa utilizada para a mesma aplicação, vamos supor uma sacola, que é um caso muito comum, né? Nós fizemos estudos de avaliação de ciclo de vida, comparando diversos tipos de sacola. E com diversos materiais, reutilizável, uso único, ar de pano, ar de plástico, ar de uso único papel, vários tipos de sacolas. A conclusão foi que, dependendo do estilo de consumo, é melhor você utilizar reutilizável ou retornável, ou single use, mas de plástico. Porque, pelo que acabei de dizer, normalmente a quantidade de material associada é menor e acaba que tendo impactos ambientais menores. E isso levamos para vários fóruns. E não foi só a Braskem e a indústria que fizeram aqui no Brasil. Foram feitos vários estudos mundo afora. Às vezes a decisão pelo banimento não é científica. Felizmente, aqui no Brasil, em São Paulo, por exemplo, a decisão não foi banir, foi cobrar, que era uma pauta dos supermercados. E acabou acontecendo mesmo. E o que acabou reduzindo um pouco o consumo, talvez, mas trouxe um benefício, creio eu. Foi a padronização. Quando estamos falando de design, a padronização ajuda. Ajuda. Porque agora as pessoas têm que ter mais confiança de dar um destino segundo para a sacola depois que levam compra do supermercado. Eles têm a destinação de colocar lixo. Aquelas pessoas que utilizam sacolas de papel vão ter que comprar o saco de lixo. Então, concretamente, quando você olha todo o sistema e compara a necessidade com o tipo de oferta para resolver aquela necessidade, normalmente o plástico é melhor. Isso é para dizer que em todas as situações o plástico vai ser melhor? Não, eu já vi uma outra situação onde o papel era melhor. Era uma determinada embalagem para envio de comida, que era um papel mais alguma coisa que ficava melhor do que o plástico, pela quantidade, inclusive, de material. Então, nem sempre é 100% melhor. Porém, nem 100% das vezes é melhor. Porém, normalmente, para concluir, para chegar à conclusão se é melhor ou não, tem que estudar. Tem que estudar. Não adianta pelo olho, não adianta pelo achar, tem que estudar. E, felizmente, aqui, nesse laboratório, as decisões são tomadas com base nesse tipo de estudo. Tem uma ferramenta complementar à avaliação de ciclo de vidas, que se chama Design for Environment, desenho para que o impacto seja menor para o meio ambiente. Com base nessa lógica de considerar todos os impactos, todo o ciclo de vida, aí novos e melhores produtos são desenvolvidos aqui e, normalmente, também são de plástico. Bom dia. Sou Fábio, aqui do Casulo. Queria abordar um pouco do que vocês estão falando de material. Acordo Global dos Plásticos começa com plástico, mas vocês estão falando que pode ser uma grande oportunidade para resíduos como um todo. Queria explorar um pouco isso, entendendo na visão de vocês, se vocês acham que a gente vai chegar nessa maturidade mesmo de olhar para todos os materiais, e não só para a gestão de resíduo, mas porque o Acordo também está falando um pouco de design, de como que eu faço guides para desenvolvimento. Por que eu estou querendo explorar isso? Se a gente for ver o estudo da Pragma, que olhou para cooperativas ano passado, fala que ali 60% do volume que chega em cooperativa é papel, 40% é plástico. Só que na receita, 60% é plástico e 40%. Bem, estou trazendo de uma fonte que eu conheço. A gente pode questionar os números exatos, mas existe um volume grande de plástico, existe um volume grande de papel, e pelo que a gente faz os estudos, e aí estudos internos, o plástico, alguns deles têm um valor muito significativo de renda da cooperativa, né? Se a gente está num acordo que a gente está determinando como que o plástico tem que ser usado, em teoria, a gente está fazendo isso para aumentar o índice de reciclagem, aumentar a renda de cooperativas, aumentar a renda desse material e a gente ter uma circularidade do plástico.
Só que se a gente fizer isso de uma forma isolada, pode ser até, inclusive, uma grande oportunidade para o plástico, né, para ele se ressaltar nessa cadeia, só que, consequentemente, talvez a gente tenha piorado a situação dos outros, né? Porque o plástico vai valer mais do que outros, não tem guide para os outros, pode ser que os outros materiais comecem a desenhar produtos de pior qualidade para reciclagem, porque você não tem critério, e isso pode gerar um efeito rebote para a cooperativa, né? Porque você pode ter um plástico como, não mais o vilão, como grande trazedor de renda para a cooperativa, e um universo muito complicado dos outros materiais, né? Fazendo composições muito difíceis de reciclar. E aí, a complexidade de montar um acordo desse é de anos, né? A gente vai esperar vários anos para começar a olhar para os outros materiais. No final das contas, a gente vai entregar uma parcialidade de circularidade, né? Então, como que a gente consegue juntar tudo isso nessa mesma agenda e viabiliza um acordo de todos os materiais, porque também aí é uma outra complexidade. Bem, eu vou fazer um olhar para o pacto, mas também vou fazer um olhar para o Brasil, porque a gente sabe que dentro do pacto existem vários países. E a questão do gerenciamento do resíduo no Brasil ela é particular, ela é muito específica. Por exemplo, dos Estados Unidos, da Europa, né? O Brasil, ainda, a reciclagem, ela briga com os insumos naturais. E ainda está vindo muito material, né, importado, que hoje já briga também com a reciclagem e com os recursos naturais. A gente tem uma briga de mercado dentro do Brasil muito grande. Como, por exemplo, você não vê muito essa briga na Europa, nos Estados Unidos, porque lá se chama indústria da reciclagem. Sim, porque eles são ecossustentáveis, porque eles estão... Não, porque a indústria precisa do insumo para parar de pé. Tá? Precisa. Aqui, a gente precisa de fomento. A gente precisa de deixar que as cooperativas, que os recicladores, e aí eu envolvo toda a cadeia da reciclagem de resíduos industriais, pré- e pós-consumo, e de resíduos urbanos. A gente tem que olhar isso fora do valor do insumo. Porque enquanto a gente ficar olhando para a viabilidade econômica do insumo que vai ser reciclado, a reciclagem no Brasil não vai se viabilizar nunca. Isso é um fato. Então, a reciclagem ela está sendo olhada em vários prismas. Hoje tem entidade trabalhando a parte tributária, né? Hoje tem um apelo muito grande do governo federal olhando a realidade socioeconômica dos catadores, né? E o pacto deveria, sim, jogar um holofote maior para o gerenciamento como um todo. Mas, como a gente está dentro de uma discussão global em que outros países estão, eu não consigo ver essa janela de oportunidade que você está preocupado. Mas a sua preocupação é louvável e eu penso que a sociedade como um todo, o governo, as entidades, toda a cadeia da reciclagem, não só os catadores, os recicladores, nós temos aí resíduos industriais extremamente importantes, cadeias valorosas que devem ser viabilizadas, fomentos que devem ser viabilizados para que a gente consiga fazer da reciclagem um negócio. Porque até agora a gente fica enxugando gelo. Essa é a verdade, porque o Brasil ele tem esse diferencial dentro da realidade da reciclagem. Posso complementar? Deve. Obrigado pela pergunta, Fábio. Eu acho que sua linha de raciocínio é perfeita, tá? E aí deixa eu iluminar, assim, trazer uma possibilidade de solução. A ONU, a Agência do Meio Ambiente da ONU, ela trabalha por mandatos que são definidos em assembleia. O mandato está claramente definido para o plástico, para este instrumento, não vai sair disso. Certo? Porém, há outros, dentro da própria ONU, há outros ambientes que são mais amplos. A Agenda 2030 dos ODS, por exemplo, não fala de plástico, fala de um ODS, lá o 12, de produção e consumo sustentável. De tudo. Os ODS são muito mais softs do que vai ser o Acordo Global dos Plásticos. Então, é necessário que a gente fomente essa discussão que você está trazendo, que eu concordo totalmente. Há outro ambiente que é internacional, que é a ISO. Felizmente, pude participar, liderando a elaboração de uma norma que talvez esteja sendo, se está tudo funcionando como estava planejado, publicada hoje, uma norma chamada ISO 59004, que traz vocabulário, traz
guia de implementação e ações para a economia circular. Ela é agnóstica do ponto de vista material, para todo e qualquer material. Então, cabe a nós, enquanto não houver um acordo focando a eficiência do uso de recursos na ONU, que seria o foco de um instrumento como você está trazendo, a eliminação entre essas, poluição de toda a cadeia, de todos os tipos de produtos, enquanto não houver isso, nós temos que agir localmente. Então, nos PLs daqui, temos que dizer, caramba, não vamos desperdiçar recursos, não vamos ser economicamente ineficientes tratando apenas do material. Temos que cuidar do todo. Essa lógica podemos trazer para... E podemos nos inspirar numa norma ISO que é global, por exemplo. Não é global, desculpe, é multimaterial, não é específica. Então, de repente, é por aí que a gente pode trazer. Temos que advogar por esse acordo global multimaterial? Acho que sim. Mas eu acho que o acordo global, focando apenas plásticos, vai nos trazer mais para a sociedade, não para o setor plástico, mas para a sociedade mais benefícios do que problemas. É um movimento, a gente tem que entender, quando o problema é muito complexo, é natural que se tente dividir ele em pedaços. Essa é a realidade. Mas vamos ver como e continuar trabalhando, Fábio, nesse sentido que você está trazendo. Complementando, Fábio, obrigada pela pergunta. Acredito que, até relacionando com o que a gente já falou aqui, concordo com o Soto, acho que o acordo é um pedaço de um tema que ele tem que ser discutido, desculpa, não só para o plástico, mas para outros materiais, como, por exemplo, o papel. E aí, trazendo para o Brasil, como eu tinha colocado antes, quando a gente fala de política pública para a economia circular, por isso que é importante a gente não ter um material, uma política para a economia circular de plástico, por exemplo, como está sendo colocado através de um PL, mas sim de maneira mais ampla, para que, a partir dessa política, se puxem outras ações em nível local, para que outros materiais, a gente considere outros materiais dentro dessa discussão. E lembrando também que a gente tem uma política nacional de resíduos sólidos no Brasil e que, até o momento, ela carece ainda de muitos complementos, né? A gente tem aí, estamos prestes, acredito eu, à publicação de um decreto para a logística reversa de embalagens plásticas, mas a Política Nacional de Resíduos Sólidos também vem para abarcar todos os tipos de materiais de resíduos sólidos. Então, instrumentos nós já temos, né? Então, acho que é uma oportunidade também de colocar à mesa essa discussão, não só para o plástico, mas também para outros materiais. E complementar e fazer realmente acontecer e botar em prática o que a gente já tem na legislação brasileira. Deixa eu entrar só com mais um tema, assim, para não deixar a impressão de que há uma defesa do plástico aqui. Eu acho que o principal que temos que ter todos em mente, concretamente estou falando da Câmara aqui, a eficiência do uso dos recursos para termos menores impactos ambientais, quaisquer que sejam os recursos. É isso que temos que todos olhar. A sociedade precisa disso. Não é sustentável a forma com que nós utilizamos os recursos. Não é sustentável. Se a gente pegar o país que é talvez mais famoso pela sua sustentabilidade, a Dinamarca. Seriam necessários 3 planetas para satisfazer as necessidades, como os dinamarqueses satisfazem as suas. Então, não é sustentável. Nós precisamos criar novos futuros, um design de novo futuro. Esse novo futuro passa por uma eficiência no uso dos recursos. Assim, e para todos, não apenas para o plástico. Esse é o ponto. Perfeito. Mais alguma pergunta da plateia? Deixa eu fazer uma pergunta. Voltando para o tema do acordo, e a gente acho que falou bastante sobre a oportunidade, mas também a complexidade disso. Então, eu queria dividir em 2 partes. Passamos agora pela 4ª rodada de negociação. Está prevista mais uma para se chegar no acordo. Que vocês estão? Qual a perspectiva de vocês
mais uma rodada de negociação, você acha que a gente consegue ter ali mais de 170 países, se não me engano, chegando num consenso? Tem espaço para, de fato, a gente olhar um futuro próximo em que isso aconteça, ou vocês imaginam que vão precisar mergulhar aí, talvez criar algum outro encontro no meio do caminho para fazer isso sair do... chegar no papel, né? Nem sair do papel, né? Mas é chegar no papel de você ter um acordo firmado. E o segundo para quem teve lá, acho que o Soto teve lá, contar um pouquinho de como é esse bastidor ali, porque quem está negociando de fato são os países, né? Mas quem são os outros atores e como é que eles participam e contribuem nessa discussão? Como é que a indústria e as empresas participam? Como é que a organização civil, a sociedade civil organizada participa? Como é que outros atores participam nessas rodadas de negociação? Bom, vamos lá, vou iniciar e depois o Soto, que também esteve lá. Eu acho que, em relação à sua primeira pergunta, é esperado que no INC5 se tenha um texto, vamos dizer, né, que é o que a gente tem trabalhado no acordo, de fato, um tratado para os plásticos. Esse é o objetivo. Acho que um ponto importante de resultado do INC4 foi que os países chegaram ao consenso, né, porque tudo o que é negociado ali é consenso, né, de que é necessário, para alguns itens do acordo, de ter um processo interseccional de discussão, né? Então, algumas questões como químicos usados em plásticos, os polímeros, os plásticos problemáticos, algumas questões foram endereçadas para uma discussão num processo interseccional entre os países para tentar acelerar esse consenso, né, tentar acelerar do que vai ser levado para o INC5. Né? De fato, existem posições, como a gente falou, bastante polarizadas entre os países. É muito interessante ver, de fato, o que acontece ali nas discussões. São os governos que, de fato, negociam, mas todas as partes interessadas têm direito, né, a estarem ali como observadores. Então, nós, indústria, sociedade civil, academia, todos participam desse processo, não de maneira vocal ali durante as negociações, mas de uma maneira todos participam. Né? Nesse último INC, a gente tinha, acho que, umas 3.000 pessoas, entre governos e partes interessadas, então tinha muita gente. As negociações, trazendo um pouco aqui para vocês, são bastante intensas, elas vão até tarde, acho que o último dia foi até 2h30 da manhã, para se chegar a esse consenso de que iria ter o processo interseccional. Então, é tudo muito intenso. Né? Mas o objetivo principal é chegar no INC5 com um acordo aí. Se teremos, não sei, mas esse é o objetivo. É um complemento. Acho que teremos, porque foi aberta a porta para ampliar o prazo e os países disseram não. Então, temos que trabalhar ainda com o prazo no final do ano para concluir. E essa informação de que teremos trabalhos entre a INC4 e a INC5, isso que é interseccional, né? Uma sessão aqui, outra sessão aqui, esse trabalho vai começar em breve, então acho que isso vai ajudar na construção de um acordo. Provavelmente ele será menos profundo, porque há muitas coisas que estão em posições antagônicas. Então, quem está em antagonismo não vai acabar entrando, não vai poder entrar, porque é tudo por consenso. E aí é muito importante que seja por consenso. O Brasil, lá na NC2, né, houve uma discussão de dia inteiro se haveria outra forma. Mas o Brasil disse, não, tem que ser por consenso, tem que ser por consenso. E isso a gente tem que se lembrar de como a ONU foi criada em um momento onde uma determinada população, um povo inteiro, foi oprimido a ponto de quase ser exterminado.
Aí houve a criação da ONU. Então, é contra os princípios da ONU não ser consenso. Qualquer que seja o país, pode levantar a mão e dizer não concordo. E aí tem que encontrar uma forma que haja um acordo. Isso é justo, isso é adequadamente democrático, porque aquele país também terá que implementar aquilo que está sendo decidido. E se para ele aquilo não é possível, ele tem que dizer, e tem o direito de dizer, eu não concordo. Então faz todo sentido ser por consenso. Isso empurra para um acordo que será provavelmente um pouco mais de alto nível, sem muito detalhe. E aí teremos consequências disso, segmentos com novos revisões do acordo acontecendo, assim como temos em clima. Em clima é a mesma coisa, é um problema global. O resíduo plástico se tornou um problema global, sim, porque ele flui do mesmo jeito que fluem os gases de efeito estufa. Então é necessário uma orientação global. É necessário um acordo global, assim como é para clima. Então eu tenho expectativa, sim, que haja acordo. Bastidor, acho que a Camila colocou bem. Eu só queria adicionar que assim, é muito importante a participação de cada um desses atores. Eu aprendi isso no fluxo da minha carreira, concretamente. As ONGs têm seu papel. Concretamente, se não houvesse a pressão das ONGs, a coisa andava mais devagar ainda. Sério, andava mais devagar ainda. Não é fácil chegar num consenso envolvendo quase 200 de países, mas se alguém pressionar, pode ser que ajude. E as ONGs têm esse papel. Por outro lado, a indústria traz a razão. Caramba, o que você está querendo fazer vai ser pior. O que você está querendo fazer não vai dar para implementar. Conheça isso, conheça aquilo, porque conhecimento também está na indústria. Está na academia também. Então, cada um tem seu papel e estar lá permite levar aos negociadores informações que lhes permitem tomar uma decisão mais informada, melhor decisão, e aí as coisas vão evoluindo. Não vai ser de um dia para o outro que vai resolver isso, portanto, tem que ser evolutivo. Souto, eu vou quebrar o protocolo aqui, porque eu acho que você tocou num ponto chave. E eu ia falar isso na minha mensagem final, mas eu vou aproveitar para fazer agora para não perder a oportunidade. A gente precisa da participação de todo o elo da cadeia. Então, os produtores estão muito ativos nessa discussão, mas a gente precisa dos transformadores plásticos, a gente precisa dos brand owners, a gente precisa de todas as associações engajadas nesse processo, das ONGs, como você trouxe. E o governo brasileiro, eles são muito transparentes com a gente, no sentido de pedir informação, de falar, isso eu não conheço, isso eu preciso de você, estejam próximos da gente, e eles buscam a gente muito para isso. Então, eu queria fazer o apelo para as marcas, para os brand owners, para os transformadores, procurem as suas associações, façam pressão para que as associações procurem o governo brasileiro para capacitar, para treinar, mostrar os interesses, porque a gente está chegando na reta final do acordo. É o momento da gente pontuar os temas mais importantes. Se a gente não fizer isso agora, não teremos mais outra oportunidade no futuro. Tá? Então, e também acho que aqui todos nós aqui estamos à disposição para ajudar a fazer essa ponte também. Acho que isso é extremamente relevante. Era o meu parênteses que eu queria fazer. Opa, com certeza. Não só complementando, Gustavo, que a Biquim ela tem uma ponte com outras associações também da cadeia, especificamente em relação ao acordo. Então, as empresas, como você falou, podem procurar suas associações, porque elas têm um ponto focal aqui na Biquim. A gente já está conversando especificamente sobre acordo, então acho que é importante isso que você trouxe. Mais alguma pergunta da plateia? Não? Bom, eu acho que a gente está encaminhando para os encerramentos finais, mas eu queria fazer mais duas perguntas, se vocês me permitirem, depois a gente passa uma mensagem final. Mas, vamos lá, voltando para o acordo. Chegamos na INC5, assinamos o acordo. Isso é automaticamente vinculante para o Brasil? O que a gente precisa fazer para se adaptar do ponto de vista de política pública? O governo brasileiro já está antecipando algumas decisões, acho que você falou um pouco do decreto de lógica reversa, mas como que funciona na prática, Camila, depois das negociações? A gente, em termos de governo, isso ainda não foi conversado conosco sobre esse ponto de implementação, como que vai ser esse processo. A gente sabe que um acordo como esse, e
de acordo com o que a gente já tem de outras convenções que o Brasil ratificou, ele tem algumas maneiras de ser implementado. Não sou especialista, mas você pode ser direto pela sanção presidencial ou ter um processo mais legislativo, que eu acredito que não vai acontecer, mesmo porque isso foi negociado aí durante todo esse tempo, com todos os órgãos de governo ali que estão participando. Então, eu imagino que seja aí a partir de um instrumento, um decreto, né? Geralmente isso seja, então, ratificado pelo Brasil. Mas, em termos de procedimentos, ainda a gente não tem muita informação. A gente sabe que o Brasil vai ser um dos países que está ali, que vai ratificar esse acordo. Seguindo a prática de outros acordos internacionais no qual o Brasil foi partícipe, né, normalmente ele é recepcionado dentro do país através de um decreto, e dependendo da complexidade, depois ele é regulamentado para trazer ações práticas dentro do nosso país, né? Conforme acreditamos que esse tratado vai vir com diversas diretivas em que o Brasil vai ter que aderir, né, procedimentalmente dentro do país, eu acredito que isso depois vai partir para regulamentações específicas que vão afetar toda a cadeia de valor. Então, acredito que seja nesse sentido, seguindo outros tratados a qual o Brasil foi parte. Quer complementar, Souto? Perfeito. Eu acho que foi uma discussão extremamente produtiva. É sempre bom ter essa troca, é enriquecedor. A gente está nessa campanha também de engajar cada vez mais pessoas, então eu repito, estamos à disposição, quiserem conversar em paralelo, acho que todos nós aqui estamos abertos para essa comunicação. E queria abrir para vocês passarem uma última mensagem. Se tem algum recado final que vocês gostariam de dar para a gente fechar o dia de hoje. Acho que, primeiro, agradeço, foi ótimo. Eu gostei bastante de estar aqui com vocês, com o pessoal, as perguntas que está interagindo aqui conosco. Acho que, rapidamente, uma mensagem, Gustavo, diante de tudo que a gente conversou hoje, é que nós, como indústria, esperamos que o acordo seja, de fato, algo que traga uma evolução, especialmente para o nosso país, em termos de gestão mesmo de resíduos, que seja um acordo implementável, racional. Nós estamos abertos ao diálogo sempre. Acho que isso é uma questão importante. O Souto falou, acho que perfeitamente, todos os atores que estão ali são importantes. E a gente precisa de todos. E acho que quando a gente fala de construção de políticas, né, ou nível global, como esse acordo, não existe construção sem que todas as partes estejam ali contribuindo, né? De alguma forma, isso é necessário. E que, acima de tudo, as decisões, onde é aplicável, que seja tomado com base, de fato, na ciência, né? Acho que eu digo que a ciência, quando a gente toma decisões baseadas na ciência, nada mais é buscar o consenso, né? Através daqueles fatos que a ciência pode nos dar. Eu acho que isso é ciência, buscar o consenso da melhor maneira possível de executar aquilo, né? Então, acho que essa é a mensagem aqui da parte da Biquim, e colocar à disposição e dizer que realmente a gente está sempre aberto ao diálogo. Obrigada pela oportunidade, obrigada, Casulo, obrigada, Braskem. Eu queria agradecer mais uma vez a Braskem, a Casulo, por lembrar da oportunidade de vir conversar com vocês, pessoas tão relevantes dentro do cenário. Parabenizar a Braskem pelo exercício de estar presente em todas as cadeias. Eu acompanho as ações, conversa com a academia, conversa com o social, conversa com outros segmentos da indústria. Isso é extremamente relevante. Não existe crescimento sem olhar para fora, né? O olhar para fora traz o engrandecimento interno, né? Não adianta a gente não olhar os desafios, eles existem, e a gente tem que conviver com eles, aprender com eles e superar.
né? O plástico veio, entrou em nossas vidas, está apresentando desafios e a gente tem que aprender a superá-los. Com certeza, os outros insumos de outras embalagens, outrora, foram também desafios e que também foram superados. Eu acredito até por isso que nasceu o plástico para nos servir e servir a sociedade, né? Agradeço aqui também, porque tive permissão de fala das mulheres catadoras, repisando, que são a maioria da força de trabalho da catação do nosso país, né? Tem a Frente Parlamentar das Mulheres Catadoras, acompanha o trabalho dessa frente, é muito relevante, elas querem ter espaço de fala, elas querem ter direito de construir as políticas públicas que afetam a elas. E como o plástico hoje é maioria dentro da realidade das cooperativas, gerando a maior retirada para elas, elas também querem fazer parte desse debate. E como academia, sem dúvida, né, sem a libertação do conhecimento, sem a base científica, a gente não chega a lugar nenhum. Eu acho que se você traz as elucidações científicas, baseando as decisões, a gente não corre o risco de errar, né? E a gente tem um consenso que a gente consegue, porque fora da academia a gente não tem para a direita ou para a esquerda. Tem a constatação acadêmica e dela a gente tem que se basear para a tomada de decisões. Muito obrigada. Também me junto ao coro dos agradecimentos aí, a equipe do Casulo. Gustavo, você mediou muito bem. Foi um prazer, Camila, foi um prazer, Luciana, estar com vocês. O desafio é complexo, porém estamos, deixar bem claro, dando um bom passo, creio eu, globalmente. Esse é um problema, como eu comentei, global. Precisamos de uma política pública global, que depois vai precisar ser internalizada localmente. Essas orientações que virão desse acordo, creio que serão positivas para o Brasil. O Brasil está atuando de forma concreta para que seja algo que seja implementável, assim como a indústria. Nós queremos, sim, um acordo, né? Às vezes as pessoas, algumas organizações até dizem, mas a indústria quer acordo mesmo? Sim, queremos um acordo. Queremos um acordo que seja efetivo, que seja implementável, para eliminar o problema dos resíduos plásticos que vão para o meio ambiente. É isso que queremos, principalmente. Obviamente, há muito mais outras coisas para fazer, mas como um problema é complexo, vamos resolver primeiro esse? Vamos focar nisso? Quem sabe a gente consegue um mundo de um passo melhor com este acordo, sendo adequadamente desdobrado em todos os países. Vamos tentar, estamos trabalhando para isso e continuaremos ouvindo, chamando quem quiser participar, venha. Muito obrigado pela oportunidade. Camila, Souto, Luciana, muito obrigado. Foi excelente ter vocês aqui hoje. Eu tenho certeza que a gente vai continuar essas conversas durante muitos e muitos ciclos ainda de debate. Yuri, obrigado pelo convite. Eu já faço aqui meu compromisso de voltar depois da intersessional em agosto ou setembro. E na 5 a gente volta para apresentar os resultados e aí pensar o que a gente vai ter que fazer internamente dentro de casa no Brasil para destravar e implementar o acordo. E obrigado pela plateia, para todo mundo que assistiu online até agora. A gente fica à disposição. Obrigado.